O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, voltou a defender, escute só, juros mais altos, para tentar reequilibrar a oferta e a demanda. Bom, nesse sentido, o dirigente do BC descartou qualquer possibilidade de reduzir a Selic, a taxa básica de juros. A fala aconteceu em um evento de uma instituição bancária aqui em São Paulo, nesta segunda-feira. Vamos ouvi-lo. Está num momento na economia que nem os grandes debates teóricos entre economistas deveriam se aplicar. A gente está num momento que a gente está em pleno emprego, com uma economia que vem crescendo com a demanda acima da oferta, e que, quando você olha para a política monetária, é óbvio que o mandato é você conseguir reequilibrar a oferta e demanda, e é por isso que a gente coloca a taxa de juros num patamar restritivo. Muitas vezes, isso se desdobra para uma discussão fora do campo mais econômico, que vai colocar, poxa, então quer dizer que o Brasil não pode crescer mais do que isso? Quer dizer que tem um limite para o Brasil crescer? Como é que outros países crescem? Não, existe uma maneira que você consegue crescer de maneira sustentada, sem pressionar a oferta com a demanda a ponto de gerar um processo inflacionário. Ele basicamente passa por um processo de crescimento liderado por produtividade. No mesmo evento, o ministro da Fazenda do governo Lula, Dário Durigan, defendeu a política fiscal de Lula. Declarou também que o governo do PT está atento ao ajuste fiscal necessário para abrir espaço para a queda de juros. E fazendo ajuste fiscal. E eu digo isso com toda a tranquilidade de quem passou 3 anos e meio olhando para isso todo dia, brigando por isso todo dia. Com justiça e com transparência. Nós precisamos fazer? Precisamos. Vamos botar na luz do dia, vamos respeitar as instituições e vamos fortes nessa trajetória de fortalecer a economia do país e gerar estabilidade para o nosso povo, que é o que nós estamos precisando, e passando por um processo eleitoral que é um momento de instabilidade, num mundo instável. Tudo o que nós precisamos é projetar estabilidade, cuidado com o nosso povo e reforçar os nossos fundamentos econômicos. Durigan negou que o governo Lula esteja gastando muito e defendeu intolerância à irresponsabilidade fiscal. O que nós temos feito é tentar incutir na discussão pública brasileira que a mesma intolerância que nós temos para a inflação alta, a gente tem que ter uma irresponsabilidade fiscal. Não dá para discutir o cenário político hoje, com toda a divisão de poderes, com toda a polarização da sociedade brasileira, com toda a dificuldade de construir consenso, se a gente não tiver todos defendendo a bandeira da responsabilidade fiscal. Marcelo Suano, como você analisa aí essa fala de Dário Durigan defendendo a intolerância à irresponsabilidade fiscal? Olha, eu não vou ser tão elegante quanto você, quanto a Dani, quanto a Berenice. Não, que se dá para isso é cara de pau. Ele está brincando. Não é possível. Ele acha que está lidando com idiotas. Ele está lidando com pessoas que não conseguem olhar e ver o que está acontecendo. Como que eles vêm falar de responsabilidade fiscal, que a grande preocupação deles foi acabar com a questão do teto fiscal? Como que eles podem falar de responsabilidade fiscal se todas as ações deles são voltadas exclusivamente para aumentar o gasto? Agora, veja como está articulado. Até que você tinha tratado disso, Daniel. Olha como está bem articulado. Aí vem o Márcio Galípolo. Desculpa, não é Márcio, é Gabriel. Eu sempre faço essa brincadeira, já sem graça, mas eu sempre refiro ele ao Márcio Pockmann, sabe? Parece que são os dois nasceram, o braço direito e o braço esquerdo do mesmo corpo, se comportam da mesma maneira. Aí vem o Gabriel Galípolo e diz o seguinte, não, nós temos que fazer, afinal de contas, manter os juros altos, por uma razão simples, porque nós precisamos preservar o equilíbrio e garantir a saúde da moeda por causa da inflação. Aí vem o Durigan, que se fizer a barba vai ter serragem que não sobra, e diz o seguinte, a inflação está acontecendo por causa da inflação de demanda, está todo mundo procurando muito. O que é a inflação de demanda? Como tem muita compra, aí então os preços aumentam. Eles estão de cara de pau, eles chegam e falam a mesma coisa. Aí você vai dizer assim, o que tem a ver os juros? O problema dos juros é que toda vez que você coloca os juros da taxa Selic, aumenta ou diminui, o efeito vem daqui a um ano e meio. Se vem daqui a um ano e meio, já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado.
e era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Qual é, afinal de contas, o ponto essencial deles estar falando essa porcaria? Porque eles usam isso como narrativa para o momento, e o momento eleitoral. Aí que chega, vai para o presidente e diz assim, veja, apesar de tudo aquilo que deixou o ex-presidente do Banco Central, este presidente está mantendo por uma razão simples, é que nós conseguimos aquecer a economia, mas ainda assim ele está dizendo que manterá, mas vai cair na hora certa. Eles apenas ficam utilizando por narrativa. O impacto não é em relação à Selic propriamente dito, aquilo que vai gerar para a economia, o impacto é exclusivamente para narrativa política, para discurso político eleitoreiro. É o que eles querem. Aí ficam esses dois, com todo respeito, mais uma vez, não seria elegante. Isso é uma cara de pau vir dizer que estão preocupados com a responsabilidade fiscal. Se eles estiverem preocupados com a responsabilidade fiscal, sabe o que eles fazem? Demite todo mundo do governo, entrega a pasta e faz o seguinte, vamos convocar uma nova eleição e a gente não participa. É a única forma de ter respeito em relação à responsabilidade fiscal. É uma brincadeira, mas, infelizmente, para encerrar, Daniel, é porque isso chega no povão, chega aquelas questões comuns. Tudo isso que a gente está discutindo, para o povão não tem importância. O que o povo quer é só saber o seguinte, vai colocar minha picanha ou uma abóbora de qualidade? O que tem dissonância cognitiva do PT está pouco se lixando. Se botar ará, ele chama isso de picanha. Mas o outro quer um impacto direto, que é o que eles estão articulando para dizer que vão produzir. Antes de ouvir a Berenice e a Daniela, enquanto o Dário Durigan afirma que o governo não está gastando muito, os números mostram outra coisa. O levantamento do Estadão mostra que a busca por um quarto mandato fez com que o governo petista despejasse quase 280 milhões de reais em ações com forte apelo eleitoral. O chamado pacote de bondades inclui financiamentos habitacionais, linhas de crédito e subsídios para caminhoneiros e motoristas de aplicativo. A União bancou incentivos para programas sociais como o Pé de Meia e o Gás do Povo, além da isenção do imposto de renda para rendimentos de até R$ 7 mil por mês. O pacote inclui manobras fora do orçamento federal. A administração federal, sob Lula, usou fundos públicos para o Desenrola Brasil e transferiu a conta da gratuidade do Luz do Povo para a fatura de energias das famílias de maior renda. Daniela Alves, eu quero te ouvir porque esses dados confirmam que essa soma aí de 278 bilhões e 300 milhões de reais registrados no chamado gastômetro compila não apenas os gastos diretos do orçamento, mas também os riscos assumidos por um crédito subsidiado, ou seja, isso vai ficar para depois. Tem isenções tributárias e o uso de recursos de fundos de estatais e garantias geridas pelo governo para criar a injeção maciça aí de recursos na economia ao longo desse ano e do próximo ano também. Daniel, essa é uma estratégia de fato que é utilizada pelo governo para conseguir atingir boa parte do eleitorado. Uma vez que você tem, como a gente já mencionou algumas vezes, as incoerências do governo para implementar as políticas públicas, então utiliza boa parte do orçamento para atingir no ano eleitoral e dizer, olha, nós estamos investindo, nós estamos fazendo, para ir lá, né, acabar inaugurando obras que começaram agora, enfim, e desenhar a sua estratégia de campanha utilizando também esse orçamento, uma vez que o presidente ele não precisa se afastar para poder se candidatar, né? Então, nós vemos aí toda uma incoerência do próprio sistema eleitoral, como ele funciona, não é que isso obviamente deveria ser tratado de uma forma adequada, porém ainda não é. Então, nós vemos que esse sistema ele é desenhado para que os mesmos continuem no poder. Então, é muito difícil você conseguir bater de frente com a máquina estatal, como você vê aí, é muito grande, vultuosa, orçamentos que são muito avantajados e mais do que isso, não é? Como já foi até mencionado aqui pelo Suano e eu resgato também, não é? Não existe nenhuma responsabilidade fiscal, na responsabilidade com as contas públicas. Então, isso fica ainda mais evidente em um momento eleitoral. Claro, isso são os dados que podem ser resgatados. Imagina aquilo que nós não conseguimos ver porque a transparência do governo ela é bastante reduzida.
Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.